A gente tem um problema também, Coronel Júlio, que a gente está tentando mudar. Hoje a gente teve uma reunião no CB24 pela manhã, que foi da questão do instrutor. Porque, assim, quem é um instrutor hoje no Brasil? No Brasil, hoje, pode ser um cara que se qualificou de manhã, recebeu o certificado dele de manhã e de tarde está dando instrução. A gente não tem uma norma específica de instrução. E aí, eu volto para aquele ponto lá de Paraupebas. Um amigo meu falando que entrevistou 2 instrutores. Ele falou, Fabrício, eles não souberam responder questões básicas de teoria do fogo, por exemplo. Questões básicas que um brigadista meu já responde, já um cara que treinou para fazer brigada de incêndio com tantas menos horas consegue responder tranquilo. E aí vem o questionamento, né? Quem é o instrutor? O que está faltando para essas pessoas? A gente está o Jorge Alexandre, e aí eu volto a falar nele porque ele merece todo respeito, todos os louros aí dessas novas normas, porque ele está trazendo uma repaginada nessa parte de planos e equipes de emergência. Ele traz o plano de atendimento à emergência, depois ele desenvolve quem são os brigadistas, muito claramente, a 14276, ele desenvolve a 16877, a 14108, ele desenvolve a 14277, que vai falar sobre campos de treinamento. Então, ele vai conseguir já envolver todo esse aparato que está muito atrasado no Brasil. Está muito atrasado. Eu lembro também... Oi, qual norma que trata dos campos de treinamento? É a 14277, Coronel Júlio. 14277. Ela estabelece os requisitos mínimos, o padrão mínimo para o campo de treinamento. Quantos tipos de campo de treinamento tem, Fabrício? São 4. São 4. E aí tem que ter um cuidado, tá, Coronel Júlio? Assim, ó, a gente pegou um hospital aqui no Rio que treinava a brigada de incêndio, colocava um tonel lá, diesel lá no fundo do hospital e tocava fogo lá, ficava lá colocando fogo lá no diesel junto com a gasolina e colocava a brigada de incêndio. Não é assim. Não é assim. De acordo com o nível de risco da sua planta, da sua edificação, você deve recorrer a um campo de treinamento específico. Então, a 14277, antiga, tinha 9 páginas, eu acho, 12 páginas. Agora também ela tem 48, 50 páginas. E ela vai tratar sobre 4 campos de treinamento. Por exemplo, o bombeiro civil de classe 1, ele obrigatoriamente deve ser treinado no campo de treinamento de nível 3. O campo de treinamento de nível 3 tem EPRA, tem roupa de aproximação, tem casa de fumaça, tem alguns requisitos que estão lá padronizados. E aí eu lembro um outro ponto. O senhor tem muitos engenheiros que vão cuidar das edificações. Quando qualquer tipo de produto ou serviço for entregue, ele tem que ser baseado. Se não tem nenhuma legislação padronizando a entrega desse produto ou serviço, ele tem que ser entregue de acordo com uma norma técnica da ABNT. E nessa norma técnica é muito claro isso. Você vai treinar a brigada de incêndio para atuar nesse risco, então o campo de treinamento tem que ter isso. Não tem? Então não serve. Você está comprando um serviço que não deveria ser comprado dessa forma. E a 14277 ela é muito categórica, ela vai explicar ponto a ponto os itens, vai desenhar os itens que deve ter o campo de treinamento para não faltar dúvida de forma alguma. Isso é importante, você precisa treinar essas pessoas no campo de treinamento adequado. E essa informação é importantíssima. A gente, eu acho que, assim, tem muitos locais que não dispõem também de campos de treinamento adequados, né, Fabrício, que você falou. Não. Tem áreas do Brasil que a pessoa tem ou trazer o bombeiro treinado em algum outro local, ou mandar o bombeiro para outro local para ser treinado, né? Isso, a gente vê alguns estados, por exemplo, os grandes centros como São Paulo, Rio, o Sul, né? Então, acredito que todos eles têm todos os tipos de campo de treinamento. Você tem conhecimento disso, Fabrício? Olha, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se eu pegar os campos de treinamento de nível 3, eu tenho ali uns 3 a 4, que tem todos os itens lá. E já o nível 4,
Eu acho que eu tenho 1 ou 2. Entendi. Porque tem que ter ambulância, tem que ter uma série de coisas que são bem mais caras, assim. Então tenho 1 ou 2 só. Entendi. É interessante, a gente não está, por exemplo, não é o dia a dia da gente, esse tipo de treinamento, a gente não tem noção da necessidade desse tipo de estrutura, né? E é a estrutura mínima para você fazer o treinamento Quer ver uma coisa... Não tem o que substitua isso, né, Fabrício? Não tem. Quer ver uma coisa interessante? A gente dá aula no curso de especialista em ciência estrutural, dou aula de comportamento humano, porque eu tenho certeza que é importantíssimo a pessoa entender como a população fixa e flutuante dela interpreta o que está acontecendo. Então, o que a gente faz? A gente pega esses especialistas, olha, agora vocês não são bombeiros, a gente recebe muito engenheiro, técnico, dono de empresas, instrutores, você esquece tudo que vocês conhecem, vamos lá para cima. E a gente vai e explica o comportamento humano das pessoas. Agora vocês não são bombeiros, esquece. E aí a gente começa a dar orientação sobre teoria do fogo, a gente faz uma simulação com rollover e fala, agora vocês precisam sair. E você vê que pessoas que foram qualificadas e se retirarem de um ambiente daquele, mesmo assim ainda se atropelam, sabe? Não sabe como deixar aquele local de forma organizada, ordenada. E aí eles começam a interpretar melhor a necessidade, de fato, de estar num local como aquele, de ter uma casa de fumaça, de colocar uma roupa de aproximação. Um outro ponto que eu falo é assim, a roupa de aproximação, ela tem um tempo ali que ela vai suportar, mas é uma questão de transferência do calor. O calor vai passar para a área mais fria, depois a área mais fria vai ser sua pele. E ele vai te queimar. Então vamos lá para dentro, vamos ver como que é isso daí. PRA a mesma coisa. Colocou equipamento de proteção respiratório, aquele ar quente que a pessoa respira, ela vê que é muito difícil trabalhar naquele ambiente. Então, ela começa a ter uma visão diferente de treinamento e, principalmente, em caso de emergência, ela saber o que ela pode fazer ou não. Porque é muito difícil, Coronel Júlio. As pessoas... a gente tem muito técnico de segurança do trabalho, muito engenheiro de segurança do trabalho, que... sabem pouco, muito pouco, quase nada desse ambiente. E quando eles pegam o gerenciamento de uma edificação, eles precisam entender melhor esse problema. Eles precisam observar melhor que aquela população fixa e flutuante são como crianças, que para deixar o local precisam sim ser pegas pela mão, ter o sistema que foi previsto ali, ele tem que estar disponível, ele tem que ter uma reação adaptativa dessa população, ele interpretar isso. Então, pegar esses engenheiros técnicos de segurança, bombeiro, colocar todo mundo numa casa, colocar fumaça nessa casa e retirar, eles passam por uma outra visão, eles saem daquela casa de fumaça com uma outra visão, com uma outra interpretação do que de fato acontece numa emergência.